Paz de família, estamos aí para mais uma live. Queremos agradecer você já pela audiência, mas queremos pedir que você compartilhe, já dê o seu like, já prepara aí para multiplicar essa nossa live para enviar para várias pessoas, para que você possa também usando essa ferramenta, né, que é a internet, para estar evangelizando. Hoje nós vamos falar sobre o discipulado e obediência. E a gente quer usar esse tema de Mateus 28 para ser nossa base. Estou aqui com dois convidados que são extraterrestres. Vocês sabem, eles não são desse mundo. Eles estão aqui de passagem. E aí vou pedir para eles poderem dar uma saudação para vocês. Fala aí, Diácono Elias. E aí, família, boa noite, paz. Sejam muito bem-vindos a mais essa live. Temos um assunto importantíssimo para a gente abordar, que vai ser o tema do nosso ano. Então fica com a gente, que tem muita coisa boa vindo por aí. Agora, Alex. Paz, família, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esperamos abençoar muito a vida de vocês com esse conteúdo, amém? Amém. Então feche seus olhos, vamos orar, ser grato a Deus. Pai, queremos ser grato a Deus, te pedir, Espírito Santo, que venha participar, Senhor, que venha falar conosco. Venha nos ensinar aquilo que o Senhor quer falar sobre discipulado. Senhor, visita cada casa agora. Que tu possa, Deus, ser uma ferramenta usando essas pessoas e que o teu nome seja glorificado, abençoando cada lar, cada família representada. Aonde, Senhor, chegar ao alcance, Senhor, dessa live, tu possa, Senhor, fazer algo sobrenatural na vida dessas pessoas, naqueles que estão no trabalho, naqueles que estão no caminho para casa, aqueles que já estão em casa. Deus, tu possa abençoar poderosamente. Nós oramos assim, sendo gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente vai começar. Antes de tudo, vamos te avisar que amanhã é o nosso celulão. Você não pode perder uma palavra sobrenatural, uma palavra poderosa. Nesse ano do discipulado, Deus vai fazer coisas poderosas. Você não pode perder. Não vou nem dizer para você, ó. Se você é jovem, vem que Deus vai fazer algo poderoso. Vai ser lá no projeto. As mulheres, ó, os jovens, lembrando, né? Os jovens vai ser lá no Projeto Amar. Macembu, Rua Macembu, número 16. Não pode faltar, não chega atrasado, não chega no final da ministra, não perca, vai ser algo poderoso. E você, homens e mulheres, vão estar reunidos aqui na Hernani Cardoso 395, onde nós vamos celebrar o Senhor, onde nós vamos estar em comunhão um com os outros, aprendendo com Deus, e Deus vai fazer coisas poderosas, tá bom? Vem com a gente, já compartilha aí, família, para estar conosco aí. Vamos ler o texto de Mateus 28, 18, 20 e ver que o Espírito quer falar conosco aí. Elias, por favor. Amém. Diz assim, Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Palavra poderosa, né? Vamos dessecar um pouquinho só esse texto, né? Do que Jesus está nos falando. Ele fala, portanto, vão e façam discípulos, né? Ele pode até dessecar um pouquinho aí. Jesus nos deu essa grande comissão. Ele nos chamou para sermos discípulos e também para discipular outros. Então a gente vai começar falando o que o Senhor quer falar conosco nessa noite aqui. Prepara o teu coração aí. Já vou até pedir para você coloca aí. Não, deixa daqui a pouco. Daqui a pouco você coloca aí. Tá bom? Vamos lá. Alex, fala pra gente que você pode falar um pouquinho desse texto, compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração. Na verdade, aqui o original, indo e fazendo o discípulo, né? Não é só a questão do fazer e pronto, acabou, mas é um processo contínuo em que a gente está sempre no caminhar fazendo isso de contínuo. E a gente sempre gosta de falar da questão do vida na vida, né? Aquela coisa toda que a gente sempre bate muito, fala muito, mas não é um termo que cai em desuso, porque a verdade é essa, né? O discipulado não é só você sentar ali numa roda e ter aquele diálogo, uma orientação, mas eu preciso ver no Elias, no meu discipulador, aquilo que, né, me atrai, me chama para Cristo, né? Às vezes as pessoas confundem muito a questão do discipulado com a terapia. O senhor vai poder falar disso melhor, bem, né? E só que o discipulado é um te chamar para ser igual a Cristo, né? A terapia é você expor as dores ali do seu coração e tem que é autoconhecimento, né? O teu autoconhecimento. Já em Cristo, o discipulado com Cristo é você se voltar para uma vida que se aproxime dentro da proposta que o Evangelho tem
tem te mostrado, né? E uma coisa que a gente tem falado em nossas lives da manhã é que o evangelho ainda existe uma cruz. É isso aí. Glória a Deus. E falando, pastor, de discipulado, a gente não pode esquecer que esse evangelho é o evangelho de cruz. Eu gosto muito disso, né? Esse texto aí não tem como sair dele. Mas anota aí já não tem para você. Para você, o que é o discipulado? Já bota no chat aí. O que é para você? O discipulado é o quê? Alex já falou aqui, ó, já deu a cola para nós, avançando. Mas vamos falar do texto, tá? Depois a gente responde essa pergunta. Começa a falar um pouquinho do texto, depois responde essa pergunta, Elias. Então, esse texto ele é bem rico em detalhes, né? E ele aponta justamente para aqueles que não estão conformados. Quando eu me conformo com algo, eu tenho a tendência a estagnar. E uma caminhada cristã é uma caminhada totalmente contrária à estagnação. Vão, é uma ordem. Ele não tá pedindo, é o não. imperativo. Se você quiser, né? Não, Se você tiver tempo. Exatamente. E o mais interessante o texto ele continua ensinando-os a guardar, ou seja, não é ir de qualquer maneira, não é contínuo. exatamente. E o mais interessante que enquanto o Alex estava respondendo, né, o senhor ia falando comigo, ele vai começando, né? é ver justamente que esse texto é tão importante para aquele que está sendo discipulado quanto para aquele que é o seu discipulador. Porque às vezes a gente fala muito o discipulado, mas não aborda o ponto também importante que é a vida do discipulador. Que o texto aponta para essa pessoa ensinar. Então, assim, eu preciso dedicar minha vida, né, pensando nos meninos que eu tenho discipulado, e sendo discipulado também, que da mesma forma que eu recebo, preciso ter muita humildade diante de Deus e falar assim, cara, aqueles que se achegarem, eu não posso olhar para eles como, pô, cara, tu errou de novo, tu fez de novo. Não! Entender que eu tô na condição agora de aqueles que chegam de discipulador e falam assim, cara, eu vou te ajudar a não errar mais. Eu vou te ajudar a avançar, a ser resiliente nessa situação. Então, eu vejo muito o papel do discipulador nessa condição, de você enxergar no outro a oportunidade de gerar justamente Cristo na vida dele. E aí dói, né? Como domingo o Wilton ministrou, que dói. Isso que o Elias está falando a respeito de ser algo que não é estático, né? Estagnado ali. O evangelho é movimento e a gente vê a Bíblia começando com movimento. Ela parece não haver movimento no início da criação e a gente vê um Deus quebrando esse silêncio, né? A gente vê a passagem ali do último livro do Antigo Testamento para o Novo, a gente sabe de 400 anos de silêncio e que Deus rompe com o silêncio e já vem Jesus, né? Sim. Então, ou seja, quando há o silêncio ali, a gente vê Deus quebrando esse silêncio e dando um movimento à história, né? E você falou, né, Alex, que o evangelho é cruz. Cara, isso é perfeito. E o evangelho também é o poder de Deus, cara. Paulo, né? Vai falar esse Romano, É o poder de Deus, né? cara. Então, assim, eu vejo muito que o discipulado é o poder transformador daqueles que já foram alcançados e que desejam alcançar outros através justamente dos ensinamentos que o Senhor deixou pra gente. Dentro disso, né, não falei a voz somente com uma Aham, boa retórica, né, isso aí. mas sim com poder, né? Com manifestação Poder, de né? poder. E isso que é mais importante, né? Estão falando do texto aí, eu pego alguns pontos, né? Portanto, vão, faça discípulos, depois ensinando, e depois batizando. Você vê sempre ordens, né, sendo dadas. E é uma crescente, né? Tipo assim, não fala assim, não, volta, não recua, não faz, não, vai, Avança, Não tem avança. ainda que a gente saiba que a gente tem que se humilhar, mas nesse sentido é uma caminhada de crescente. Não é uma caminhada de para aqui, espera, não. Ainda que a gente ainda entenda que cada pessoa ela tem o seu particular com Deus, mas mesmo no silêncio, Deus ele manifesta o poder dele sem reservas. Vocês falando isso, eu queria montar um cenário aqui, propor um cenário para a gente. Imagina que Jesus, em Mateus 28, falou aos discípulos, e não tem o versículo 19 e 20, vamos tirar o versículo 19 e 20. Jesus não deu essa orientação. Até então, a gente tira a questão do discipulado. Jesus morreu, ressuscitou, tá? Foi assunto aos céus. Pronto. Não deu a ordem de fazer discípulos. Acabou. Como a igreja chegaria nos dias de hoje? Acabou. Sem o discipulado? Não chegaria. Não chegaria. Então, ou seja, a necessidade de se manter fazendo o discipulado. Claro, Jesus precisa de nós. Eu
Não precisa, entendeu? Mas que nós temos hoje o privilégio de ser uma ferramenta dentro da bolsa desse grande arquiteto. Apesar de nós. Apesar de nós, Você está falando sobre isso, eu li o versículo 17 aqui, né? Já antes que antecede a grande comissão. Nesse versículo 17 fala que Jesus, os 11 discípulos, né? Eles partiram para Galiléia e foram para o monte, onde Jesus tinha ali designado que eles fossem. E quando eles chegam lá, eles viram Jesus e o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Parou aí. Se fosse tirasse o 18, 19, olha só. O que aconteceu? Os discípulos duvidando de Jesus. você tem uma galera que ia acreditar e outra galera que Que não falar, ia "Pô, acreditar. Partidarismo, né? Né? Mas aí Jesus vem e ele chancela, né? Ele dá uma palavra enfática, imperativa, uma ordem para os seus discípulos. Você não precisa acreditar, você só precisa obedecer. E aí, para nós entendermos bastante isso, o discípulo é alguém que aprende e segue e obedece, nesse caso aqui, às ordens do discipulador, que é Jesus. Então, o discípulo, ele obedece à ordem do discipulador. essa coisa que o senhor fala do acreditar, eu diria até, pastor, corroborando com o que o senhor falou, que pelo fato de Tomé ter continuado com o grupo dos 11, ele teve a oportunidade de tocar na chaga de Jesus e tirar toda a dúvida que ele tinha em relação. Sim. Então, esse caminho de discipulado é um caminho que as tuas dúvidas elas vão sendo deixadas ao longo do caminho. Cara, isso é muito fantástico. Porque você se aproxima. Sim. Eu tinha dúvidas lá no início da minha conversão, Uhum. que hoje são dúvidas que eu olho para trás e eu falo, poxa, tava aqui, cara. Era só parar, ler e o Espírito Santo senta aqui, me ensina. Entendeu? Então, assim, Olha. quando a gente está nesse caminho, é natural que as nossas dúvidas vão sendo, né, crucificadas com a Isso gente. que você está falando, a questão da relação de Tomé no momento de crise de fé dele, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu estava estudando a respeito disso, na questão de Tomé, ali, a fé dele não era uma fé de alguém que estava disposto a exercer tarefas, questão do discipulado, porque ele seria reprovado. Era a fé de alguém que estava no estágio de permanecer. Por isso que ele precisava do toque. Porque quem restabelece a fé para permanecer é Cristo. E aí, a partir desse restabelecimento de fé de Tomé, ele tem agora a habilidade e a aptidão de fazer. Por quê? Porque ele foi tocado, ele foi restabelecido no seu momento de crise. Então, assim, não era uma falta de fé, era uma crise existencial que ele tinha. E muitas das vezes, logo no início, como você falou, né, Alex? Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? O que tem que fazer agora? Aceitei Jesus, e aí? Agora é um passe de mágica? Mas não é. É o momento de você saber reconhecer, de esperar, de ser ensinado, de ser ministrado, de saber que Deus ele vai te podando, vai tirando excessos, até que você fique do jeitinho que tá legal para começar o negócio. Até porque, se a gente olhar para a história, o cenário, né, da sociedade na época, quando o seu mestre morria, então ali os discípulos se dispersam. Há totalmente, poxa, uma Sim. dúvida com relação ao ministério da pessoa de Cristo. Uhum. E era necessário que Atos 2 acontecesse da forma que É aconteceu. verdade. Porque aquilo ali foi ratificando tudo que Jesus ensinou durante o período de 3 anos. Um ponto, deixa eu voltar do ponto de Tomé, que eu gosto sempre de reavaliar o que vocês estão falando, algo bem interessante. Eu fiquei, agora me veio à mente de que Tomé, discípulo, Jesus, o discipulador. Sim. Tomé tem dúvidas. Exatamente. Ele poderia ficar calado, mas ele resolve se expor Caraca. para o seu discipulador para que o discipulador pudesse orientá-lo. Uhum. Então, se Tomé ficasse calado, aquela incredulidade Sim. geraria dentro dele, e ele provavelmente seria o afastamento Ia morrer. dos discípulos, Sim. morreriam. Mas ele resolve se expor para o seu discipulador. Peraí, Cara,
Anota aí, você tem se exposto para o seu discipulador? E ele, o Você tem discipulador aberto? não se escandaliza. E não se escandaliza com Vem, aquele vem, do lado toma, dele, vem toca cá, logo, vem, ele quer abraça, curar, faz o que tu toca quiser. aqui. Né? A gente às vezes vê isso como algo pejorativo, não, mas o não. amor, Jesus o ama, vem cá, toca aqui. Para tirar essa dúvida, você vai ser muito precioso para mim. Isso é muito Vou usar você poderosamente. Você nem entende o que eu vou fazer através da tua vida. Tu vai ser um dos caras que vai levar essa palavra para os confins do mundo. Vem, toca aqui. Amando Tomé e fico imaginando, né? Quando Tomé toca e vê que é Cristo, a alegria, ver restaurada essa conexão, né? Restaurado esse relacionamento, porque ele tinha perdido o discipulador. Uhum. Poxa, dá pra fazer uma live só dessa, né? Falando só disso, hein? E o texto, quando eu leio, o que parece me sugerir é o seguinte, que Tomé tem essa dúvida, e quando Jesus reaparece a eles, a primeira atitude de Jesus é, vem Tomé, Sim. né? Deixa eu solucionar isso no teu coração, Exatamente. porque você não pode me seguir assim. Não, cara, é muito vasto, né, o assunto que a gente tá abordando. Porque, por exemplo, Tomé foi diligente também, cara. Porque, por exemplo, chega qualquer um e fala que é Jesus, cara. Qual a evidência? Ele expressou a sua natureza humana com humildade, cara. Não Até foi sim. soberbo de falar assim, não, eu tô cheio do Espírito, tu és Jesus mesmo. Claro que não. Até Claro que... porque havia outros movimentos. Pô, se dizendo exatamente, Messias. exatamente. Sim, sim. Muita espera, muito burburinho do No que tinha contexto acontecido. histórico, veio outras Muitos- pessoas chamadas até Jesus. Até o próprio Gamaliel vai É. dizer isso mais à frente. Fala, cara, vocês prenderam os caras aí porque estavam pregando. Se for de Deus, vocês não estão indo contra Deus, então deixa os caras, porque já vieram outros que não deu em nada. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, Tomé, aí fica até arrepiado. Rapaz, gente, abriu parênteses aqui e indo embora, né? Quem tinha problema com Tomé, Agora não tem mais, né? tá amando Tomé. Defensores de Tomé. Então, um Vambora. discípulo é alguém que aprende e que obedece a Jesus. E aí, voltando para o texto de Mateus 28, o ato de ensinar requer tempo, cuidado. Eu sempre gosto de frisar quando uma criança está sendo alfabetizada. Boa. Tem todo cuidado, né? Primeiro ele vai pontilhando, depois ele vai desenhando por cima do pontilhão a letra. Daqui a pouco você pega o lápis, né, na mão e faz tranquilamente usando ele para fazer a letra, até que ele vá fazer sozinho. Você fala, não, acerta mais um pouquinho aqui. Ó, agora ficou bom, até ficar bom. Isso é ensinar. Ensinar, faz aí. Isso não é ensinar. Ensinar. A gente tem até um modelo muito bom aqui, né? Eu faço, você me observa. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu te ajudo. Você faz, eu te observo. E depois você faz sozinho. Exatamente. E aí vai discipulando outras pessoas. É o nosso progresso aí. Então, o discípulo é alguém que aprende e que segue obedecendo a Jesus. Você tem obedecido a Jesus? Anota aí. Eu tenho obedecido a Jesus. Bota aí. Bota em caixa alta. Tá? As letras, aquelas letras Caps lock. maiúsculas, né? Caps lock, né? Bota aí. Eu tenho obedecido a Jesus. Vamos embora. Se não for uma verdade, você já está profetizando. Fica tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. Ingrid, coloca aí também, tá, Ingrid? A relação entre o discípulo e a obediência. O que vocês podem me dizer? Aí queria ler com vocês o texto aí de João 14,15. João 14,15. Abre aí sua Bíblia aí, Evangelho de João 14,15. Pô, Jesus, ele fala algo para os seus discípulos que eu fico maravilhado. Então, vou pedir aí. Quem é que lê? Lê tu, Elias, mesmo? É. Diz assim, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu tô só reforçando aqui, né? Minha é a Almeida Revista Corrigida. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Alex, o que você pode nos falar aí dentro desse texto emblemático? Porque é o texto de... Jesus, ele causa uma dúvida aqui, né? Se vocês me amam. Ou seja, eu jogo a responsabilidade no teu colo para você se avaliar se de A fato... partir de agora, se tu tá vivendo, tu me ama. Se tu não tá vivendo, tu não me por ama, não. aí. Se você me ama, você vai obedecer meu mandamento. Ponto. Caraca, é uma pancada, tá? Ele começa a falar, né? Já não chamo vocês servos. Que vai trazendo para você, ó. Você não é servo, ele tá te chamando já de alguém além. A intimidade está maior do que ser servo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigo. Porque tudo o que ouvis de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Ele começa a trazer
essa palavra para nós em João 15, Uhum. eu acho que é importante a gente frisar nesse texto também. Não só ficar, dizer, eu obedeço. Não. Se vocês me amam, guardarão. É o advérbio de dúvida aí, né? Se, né? Sim. E aí tem uma condição, amar. Quem ama vai ter que guardar. Porque se não guardar, não vai amar. E aí ele começa a falar, ele está falando da questão do Espírito Santo, né? E esse João 14 é algo poderoso, né? Ele começa trazendo para a gente várias menções de várias palavras. Mas ele está condicionando ser um discípulo, ser conhecido como Jesus, a referência do discípulo. Eu vou dizer que uma das maiores características do discípulo é obedecer. É esse ponto que Jesus está falando aqui. Então ele está com seus discípulos ali, ele falou, é necessário obedecer para ser discípulo. Então, se guardar aqui esses mandamentos, eu podia fazer essa pergunta aqui, Podia fazer a pergunta a você. Quantos mandamentos você sabe de cor? Eita. Do decálogo só. Não vou pegar os 613 preceitos, não. Só do decálogo. Quantos dos 10 mandamentos você sabe? Anota aí, bota aí. Não, ainda bem que você falou 10 2, mandamentos, né? 3. Se você mandou decálogo, acho que a galera não... Bota aí, 1, 2, 3. Não, 6, 5, 6, 6. Bota aí. Quantos? Bota encaixado, que fica melhor para enxergar, tá? Porque o pastor já está precisando de óculos, então a gente precisa ver isso. Então, bota aí quantos de mandamentos você lembra de cor. E isso é muito importante, porque tem alguns mandamentos que é em relação a Deus e um que é em relação ao próximo. Por exemplo, amar o Senhor teu Deus é com Deus. Por exemplo, não matar é em relação ao próximo. Não cobiçar é em relação ao próximo. Ih, não posso ficar falando não, senão eles vão saber, né? Isso é para testar vocês aí. Vamos lá então, dentro disso, nessa obediência à palavra de Deus, os mandamentos, não é só os 10, aqui ele está dizendo de toda a Torá, lembrando que ele está falando para um povo que conhece do judaísmo, né? Ele não está simplesmente falando para alguém que é nessa. Apesar de João ele ser um dos mais ilustres aqui, tem um grego muito apurado, ele está falando para o seu povo, para os judeus e também para gentios. Mas está falando especificamente, quando fala da lei, né? Ele fala diretamente para os judeus. Então, se você quer ser discípulo, precisa guardar a lei. Mas não só guardar a lei. Porque o discipulado não é só o teórico. Seria isso. Precisa da prática. E o interessante disso, pastor, é que quando ele fala isso, logo em seguida, ele vem a promessa do outro Consolador. Ele já Aquele que vai ensinar a mensagem que foi pregada, que está sendo pregada. Sim. A mensagem que vai ficar, ela precisa de agora alguém que te ensine a andar nela. E essa pessoa é a pessoa do Espírito. Que ele vai ensinar todas as coisas. Todas né? as coisas. Entendeu? Não é uma coisa. O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Eu coloquei aqui, né, que enquanto o Alex estava falando, senão eu ia acabar esquecendo, e aí a gente vem muita coisa na cabeça, essa relação de obediência que Jesus ele expressa, e quando ele fala de obediência e guardar os mandamentos, ele está falando a respeito de governo. Sim. Porque, por exemplo, se eu obedeço a Cristo, eu sou governado justamente por fazer a vontade daquilo que ele tem me direcionado. E se eu olho para a relação do homem com o pecado, o impulso que o homem se inclina e é levado a pecar é um governo que o pecado exerce sobre a vida dele. Então, obedecer tem a ver com governar. Se eu amo a Cristo, ele governa a minha vida. Se eu me coloco à disposição, ele governa. E eu estava assistindo uma mensagem, né, onde o pastor estava falando a respeito dos servos, né? Servo bom, servo fiel e o servo negligente que tinha um talento. E aí, uma sacada que ele deu foi o seguinte, que na relação com Deus, Deus é aquele que tira, não é aquele que tira de quem tem muito para dar para quem tem pouco. Quem faz isso é Robin Hood. Deus é aquele que dá, mas se eu não fizer com que aquilo que ele me deu seja projetado, ele tira até de quem não tem. Porque ele pega o cara que deu um talento e fala para ele, por que você não multiplicou aquilo que você tinha? Sim. O que ele está dizendo?
por que você não saiu da sua zona de conforto e fez outros discípulos? E agora que você não fez isso, até o que você não tem vai ser tirado de você. Então, vou Olha parafrasear. isso, cara. Permita-me parafrasear. Então, vou colocando isso sobre Aham. discipulado aí. Então, às vezes, a pessoa ela recebe essa proposta do discipulado Sim. e ela, com medo, com insegurança, com Acha que não vai. baixa estima, né? Baixa estima. autoestima. Baixa Você autoestima. É. Vai ficar. É assim mesmo, tá? conflitante. Isso é conflitante. Então, isso tudo é impedimento para que ele não possa multiplicar isso. É. E ele não multiplica. Então, ele cai na desobediência, porque ele não obedece. Né? Deus não está preocupado com a capacidade dele de multiplicar. Não. Está com a capacidade de obedecer. Isso aí, mas Agora, fantástico. dentro disso que o senhor está falando, vamos tirar a questão da obediência e vamos colocar uma outra questão. Quando ele não faz isso, ele desacredita na atuação da pessoa do Espírito. Pô, exatamente. Sim. Porque Jesus está falando, está prometendo um outro consolador após a sua ida, e só que agora a ação é desse consolador que vai te capacitar Exatamente. a fazer. E se eu não for, ele não vem. Porque, Exatamente. como você falou, se tivesse acabado ali, não tivesse o 19, 20, o Consolador não viria. Porque é justamente o papel dele, de aperfeiçoar toda essa obra. Elias gosta de desenhar, eu gosto de desenhar. Sabe? Eu gosto de desenhar também, mas não sei, tá? Obrigado. Você que gosta, eu gosto também, né? Sabemos desenhar. A gente pode pegar um lápis hoje, uma esforrequinha, o número 2, 2B. 2B, a gente vai fazer bonitos desenhos. Mas é sobre a qualidade do lápis ou sobre a nossa qualidade? É sobre a nossa qualidade. Uhum. Então, eu acho muito bonito quando Deus chama Moisés. E Moisés põe ali as suas indagações. Eu tenho dificuldade com isso, tenho dificuldade com aquilo. Isso é uma palavra que tem falado muito comigo. Desculpas, tá? Colocando as suas, No popular, suas desculpas. colocando as suas desculpas ali, a forma com que Moisés se via. E a pergunta de Deus para Moisés é: quem fez a boca do homem? Pô, Eu acho muito legal Desmontou Moisés. que Deus derruba todas as desculpas deles. Aham. Exatamente. Dando solução. ali, né? Parece que Na verdade, Deus não responde. Deus faz uma outra pergunta que... pensa. Deus fala assim, pensa agora. Não, por exemplo, ele fala que não sabe falar. É. Aí Deus fala: Moisés será a tua boca. Ou Arão será a tua boca. Deus dá solução para a desculpa deles. E sabe que eu vejo com Rapidinho, isso? deixa eu falar Vai, um vai, negócio vai, assim. vai. Eu vou perdendo aqui, vocês estão indo. Você está falando, o Espírito Santo é que capacita. Então, às vezes, a pessoa acha que ela que tem a capacidade, a sabiciência, o entendimento, achando que vai ser ela a ferramenta, só vai ser a ferramenta, mas quem vai usar é o dono da obra. E o Espírito Santo, quando ele atua em nós, por isso que João Batista fala que eu diminua. Para que Cristo cresça. Hoje, Cristo está através de quem? Do Espírito Santo atuando em nós. Então, o próprio Deus vive em nós. Então, às vezes, nós anulamos esse Deus com a nossa capacidade. Não, eu que sei fazer isso. Não, eu que vou fazer isso. Não. Eu lembro logo de Tiago. Se Deus permitir, então você coloca essa ferramenta, se Deus quiser, vai acontecer isso. Não, o Espírito Santo, é como você falou, essa capacidade não está em nós, está no Espírito Santo. Ó, duas coisas que você tá falando aí, pastor. E parece até negócio de coach, né? Mas não é. O nome disso não é. É o que você tá falando no meu coração. Primeiro, isso que o senhor falou agora. A ferramenta na mão do profissional errado não executa o trabalho. E a segunda coisa, Deus não está preocupado com o nosso desempenho, ele está preocupado com a nossa obediência. É isso aí que a gente falou. Porque, por exemplo, ele sonda o nosso coração e nós estamos no ano do discipulado, para mim, Elias, tendo a oportunidade de viver o ano mais, como é que eu posso dizer, mais humilde no que diz respeito à minha caminhada possível, de poder falar assim, Senhor, eu não sei tudo não, na verdade eu não sei nada, então me ensina. Me ajuda a desvendar as coisas que ainda estão ocultas ao meu entendimento, porque o próprio Jesus vai dizer, se eu não me engano é Mateus 4, Ele no diz, decorrer, ele vai dizer o quê? Dou graças ao Pai que escondeu dos sábios para que eles não tenham no seu coração o sentimento de saber de dizer que eles sabem de alguma coisa. Olha isso. O que ele está falando? Soberba, é o que você falou aí, né? Quando eu acho que, não, vem ser meu discípulo porque eu sou o top. Cara, meu Deus.
Aí a soberba tomou conta. Aí não, Então, não rola. essa relação entre discipulado e obediência é muito mais você obedecer do que você pensar nas circunstâncias. E aí, obedecer não é opcional. Isso, Verdade. isso que o Elias falou, assim, da forma que a gente está falando, as pessoas podem até entender assim, então eu sou obrigado a discipular. O nosso convite hoje para você é vai pro quarto, Pronto. fecha o teu quarto, vai lá falar Entra com lá. Deus, entra lá, porque é lá que Deus vai dissecar algumas coisas para você e vai revelar algumas coisas para O você. poder vai ser, vai ser O manifestado. poder vai ser manifesto. Manifesto, Porque, manifesto, pastor, não, o senhor, manifesto. quantos anos o senhor tem de ministério? 40 e pouco. 40 e poucos anos de ministério. Sabe resolver todos os problemas que Não. surgiram até hoje, surgem na igreja? Não sabe. Às vezes eu fico espantado com o que o Espírito Santo faz comigo, né? Ele nos dá umas estratégias assim tão improvável e funciona. Sim. Então, assim, quando a gente fala de discipulado, a gente não pode anular a pessoa do Espírito. Quando a gente fala de obedecer, não podemos anular a pessoa do Espírito. Porque Jesus, ele deixa muito claro, sem mim nada podeis fazer. E eu acho interessante nesse capítulo 14, que logo em seguida, Jesus vem dizer que é a videira e os ramos. Pô, isso aí é fora de E série. isso eu falei na nossa última Eu aula. escolhi o 15, né? Eu quis falar do 15 logo. Eu falei na nossa última aula a respeito do que Paulo fala, que nós fomos enxertados nele. E o que é esse enxerto? Até então éramos um ramo morto. E Deus feriu a Jesus para que a gente fosse enxertado. Quando a gente é enxertado, a gente faz parte da mesma seiva, do mesmo alimento, do mesmo nutriente que E há. cresce no mesmo. E cresce no mesmo. Só que uma vez que eu separo esse ramo da videira, ele não produz nada por si. Ele precisa estar conectado na videira. Então, todo discipulador, todo discípulo, se ele não estiver conectado, ele não vai produzir nada. Ó, depois a gente podia fazer um trabalho sobre enxertar, né? Sobre Enxertia. Enxertia, mano. Por quê? É um trabalho fantástico. Fantástico. Você corta, aí você tem que usar algo para curar aquela ferida que foi feita, para depois você colocar ali, para que depois unir de uma forma externa, para que depois ele venha unindo. Ih, meu Deus, Sabe o que é mais fora aí. fantástico disso, da enxertia? É que a planta que demoraria anos para frutificar, depois que ela é enxertada, ela frutifica mais rápido. Mais rápido. Seja enxertado na videira de Deus. O Elias tem dedo verde, né? Então, Tem. Deus. Vamos lá. Sobre isso. Obedecer não é opcional para um discípulo. É uma prova de amor. Anota aí. É uma Eita. prova de amor. Escreve. É uma prova. Discipulado é uma prova de amor. Anota aí. Isso é bom. A obediência é o fruto do relacionamento do discípulo com Cristo. Então, quando nós obedecemos, é esse relacionamento, como nós estamos falando, né? Ele acaba ficando mais íntimo. Obedecer, você não precisa acreditar. Obedecer é simplesmente você fazer as cegas. Sim. Muitas das vezes eu gosto de usar muito meus filhos nessa referência. Essa é Beijo para eles. Porque às vezes eles não vão entender a minha decisão. Ou da mãe. Eles só têm que acreditar no amor. Acredita no amor, que a gente vai fazer sempre o melhor. E com Deus é a mesma coisa. Deus, se te pedir algo, ia te deixar sozinho, ele já disse aqui na grande comissão que ele está conosco todos os dias. Às vezes a gente não percebe, né? Ele está conosco. Mas Deus ia pedir algo para deixar você a ver? Não, ele vai estar contigo, ele vai te ajudar. O senhor falando isso, eu lembro de João dizendo que os mandamentos não são penosos. Penosos, isso Ou aí. seja, o nível de conexão que João chegou com Deus, a ponto de aquilo que ele me pedir agora, eu dou. Eu não tenho o que reter. O que ele me pedir, eu entrego. Vamos encerrar que a gente já tem que ir pro final aqui. Meu Deus. A Ingrid já está arrancando nossos cabelos E a aqui. gente tem frente e verso, né? Mas não vai dar não, vai deixar do para nosso outro aí. escopo aqui. Estão sabotando o nosso tempo, não é possível. Vamos botar alguns exemplos bíblicos rapidinho só para falar, né? Pedro era pescador, Jesus chama, eles deixam tudo e vai seguir. André, Paulo também era perseguidor, um discípulo fiel e meio à obediência depois. A gente vai ver até lá no Abraão, né? Abraão entra nesse campo também, obedeceu a Deus, o seu chamado, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que ele nem sabia, ele só obedeceu. Só obedece. E você vai ser prosperado. Sim. Confiais no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Tem que confiar no Senhor Deus, né? Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Da Desde fornalha? diante da morte ali.
Agora, como viver uma vida em obediência? A gente está terminando, hein? Mas vai demorar mais um pouquinho. Como viver uma vida em obediência no dia a dia? Essa é uma pergunta aí. Anota aí, anota para você, bom, como é que a gente pode viver uma vida de obediência no dia a dia? Como é que você pode fazer? Aí, eu vou botar aí, você está escrevendo, eu vou deixar assim. Obediência, obedecer nas pequenas coisas. É uma questão de obediência. Vai, fala mais de vocês aí. Esse pequenas coisas eu acho interessante, porque às vezes a gente sempre olha para as grandes coisas. E, e você obedecendo nas pequenas coisas, você também vai estar pronto para as grandes coisas, né? Porque é um processo de crescimento essa questão da obediência. Que você vem com algumas feridas de fora, Sim. conhece esse evangelho, e é nesse evangelho que você vai sendo tratado nesse caminho. Tem algumas coisas que nós, apesar de anos de evangelho, ainda tem dificuldade de obedecer em algumas coisas. Né? Mas a gente, levando a luz da palavra, a gente é confrontado e fala, poxa, peraí, quem está errando é como 30 semanas ensina, sou eu. Né? Uhum. Então, de olhar para si e começar a deixar... E quando a gente começa a dar ao Senhor as pequenas coisas... Né, a gente vai se preparando para as grandes coisas. Fica muito né? mais fácil das grandes coisas, né? Com certeza. A gente vê que os mínimos detalhes, eles colaboram e contribuem para uma finalização com excelência. Então, pequeno detalhe, ainda que seja pequeno, faz todo sentido. Porque Jesus ele vai dizer, né? Por que você está olhando para a trave que está no olho do teu irmão? Quer dizer, querendo tirar o cisco, se tem uma trave no seu, não, ao contrário. Tem uma trave no seu, mas está preocupado com o cisco. Então, às vezes, a gente está preocupado com detalhes que, na verdade, a gente tem que analisar-se primeiro, e aí sim a gente ter uma projeção bem mais assertiva. Por exemplo, amar o próximo, como Jesus ensinou, perdoar alguém, mesmo quando nós não queremos, é uma maneira de nós podermos fazer o quê? Sermos obedientes. Certeza. Ser fiel aos dízimos e ofertas também é uma maneira de a gente obedecer. E aí, pequenas coisas, né? É mais fácil ser obediente no dízimo pequeno de 10 reais, R$1. de R$1 do que de 1 milhão, né? Então, às vezes, a gente não 100 tem 1 mil. milhão porque a gente não é fiel, não é? Isso é... Verdade. Vamos pensar nisso, né? Verdade. Verdade. Então, para a gente encerrar aí, você coloca aí, ser fiel é sinal de obediência? Não, ficou ruim essa colocação, né? Coloca aí, eu sou fiel, por isso obedeço. Boa, Fica melhor. boa. Já declara isso. Pastor, mas eu não estou infiel em tudo. Mas vai ser, calma, fica tranquilo. Não precisa desesperar, não. Fala, Alex. Alex quer falar aqui, ó. A gente colocou, né, sobre o ler e praticar a palavra de Deus diariamente. Também na obedecer. questão Devocional. da obediência, né? Essa vida devocional é que às vezes a gente está passando por algumas situações e não está entendendo, quando na verdade a vida devocional não está em prática, né? Não está na ativa. A leitura da Bíblia diária, ela gera processos curativos na mente humana. Sim. Isso é comprovado pela É ciência. verdade. A oração também, né? A oração também, é. a oração ela te desperta. Eu É. estava vendo cientista falando a respeito disso. A oração ela não te põe num estágio de tranquilidade no sentido de como eu vou dizer, num estágio de sono, mas ela te Ela deixa te alerta. ativa, ela te ela Não é uma ativa. hipnose. não é uma hipnose, entendeu? Ela, como Paulo diz, você coloca o seu coração num lugar seguro, Uhum. né? Levando a ele todas as suas preocupações, porque ele cuida da mente, do coração. Então, às vezes a gente está passando processos, o discípulo, no seu discipulado, o discipulador, enfim, para todos nós como igreja, por negligenciar uma vida devocional, de oração, de leitura. Eu não estou nem falando da prática, eu estou falando só da leitura. Né? A prática, então, isso aí fora de série, né? é evidente, né? Mas se tivesse uma leitura contínua da palavra, muitos processos estariam muito melhores hoje. Então a gente tem que encerrar, não tem jeito, irmãos. Desculpe que a gente passou mais um pouquinho, porque é um assunto muito vasto para nós. Eu quero reforçar contigo que o discipulado é um compromisso de seguir a Cristo e obedecer a sua palavra. E a gente precisa viver isso. Destacar também que a obediência é o fruto do amor e realmente é você crer naquilo ali. Eu quero fazer uma pergunta, gostaria que você encerrar com essa pergunta. Qual área da sua vida
Deus está te chamando para obedecer mais? Meu Em Deus. qual área da sua vida Deus está te chamando para obedecer mais? Pode escrever? Escreve aí. Em qual área da sua vida Deus está te chamando para obedecer mais? Ingrid, responde aí no chat aí. Qual área da sua vida Deus está te chamando para obedecer mais? Queridos, estamos juntos aí. Que Deus possa estar abençoando. Não vai dar nem para a gente falar muito, mas a gente quer finalizar dizendo que o nosso celulão, você não pode ficar de fora. Domingo agora nós vamos estar na ceia do Senhor. Se prepare, venha, já busca o Senhor. Se prepare para esse momento maravilhoso. Não perca essa oportunidade de nós celebrarmos junto aqui no culto, celebração no domingo. Vem às 10 horas, hein? Não esquece, 10 horas. Mas, 8 horas tendo adoração, 9 horas temos o CTM e às 10 horas o culto vai começar. Professores do nosso CTM, lembra que você tem que terminar 5 minutos antes de começar o culto, tá? Então, 9h55 no máximo, você termina a sua aula para estarmos juntos, adorando e glorificando a Deus. Você não pode perder. Vai vir encontro com Deus, tem os 30 semanas, vai ter aí, o culto dos jovens, não vou dizer para você, vai ser no outra semana. Meu Deus. Não vou falar o que vai acontecer. Vai ter um negócio forte, vai ser surpresa. Fogo puro. Já se prepara aí. Você vai ver o que vai acontecer. Não posso dar spoiler, não. Não. Então você vai ver. Não perca. Olha, dia 9, dia 8. Hoje. Dia 8, não perca aí. E dia 9, vamos ter uma coisa especial. O que tem dia 9? Culto do amigo. Vai ser... Eita! Quantos já chamou? Já chamou 25? Chama 20, não chama 50. Chama 50 pessoas pra gente encher esse lugar. Não, e nesse período aí, o final de semana já começa com consagração no sábado de às manhã. 8. No sábado às 8. Oi! Fecha o sábado com o culto com jovem. Jovem, meu Deus, domingo. Começa o domingo com culto o CTM e do o culto do amigo. Fora de série. Deus Nossa. abençoe a todos aí. Semana na presença. Tá, irmãos? Deus abençoe a todos que possam a cada dia ser impactados aí. Deixa eu orar por você. Deus, queremos ser grato a Ti, obrigado porque o Senhor tem ministrado em nossas vidas. Sabemos que não podemos nada senão o Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, agora. Agora, Senhor, cada família, ó Deus, está... Visita nessa hora, Senhor, cada lar. Vai tocando, Senhor. Queremos repreender todo o espírito de confusão. Queremos pedir, Senhor, de divisão, de desunião. Deus, queremos ministrar, Senhor, a paz que excede todo entendimento. A Tua bênção que não acrescenta dores para esses lares. Deus, entra nos 4 cantos, Senhor, dessa família, Senhor, dessa casa. Estou na área, Senhor, física, na área financeira, na área, Senhor, da saúde. Senhor, vai tocando nesta hora. Vai trabalhando, Senhor, no emocional, no espiritual, ajudando, Senhor. Visita, Senhor, a cada um, que ele seja tocado agora, Espírito Santo. Nós liberamos uma palavra profética nessa hora. Que haja libertação, que haja cura, que haja transformação. Deus renova e restaura, Senhor, nossas vidas. Que possamos a cada dia ser mais obediente a Ti. Seguir a Ti, ó Pai, de fato, de verdade, com a Tua palavra. E como família que nós estamos aqui reunidos, ó Senhor, Tu possa alcançar cada extensão dessa família. Cada um que estiver, Senhor, ao nosso alcance. Que possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito. Pai, nós te pedimos... Nós te agradecemos, Pai, como família, certo da vitória, no nome santo de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, uma semana ainda de vitória. Se prepare, coisas poderosas vão acontecer nesse final de semana. Então, Deus vai fazer coisas poderosas. Forte abraço, um beijo aí. Manda um abraço aí, pessoal. Paz, família. Paz.